Bom dia, meu nome é Crisiane Machado Félix, eu sou especialista em Direito da Criança e do Adolescente pela Escola Superior do Ministério Público. Sou mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutoranda em Direito, Justiça e Cidadania no século XXI pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Em 2006, eu fui membro do corpo docente que estruturou o projeto pedagógico do curso de Direito da AGES e neste momento eu estou retornando à instituição para ministrar aulas de Sociologia do Direito, Direitos Humanos e Metodologia da Pesquisa. Ainda na AGES, eu sou supervisora dos grupos de estudo e pesquisa. Estes grupos iniciarão as suas atividades agora na próxima segunda-feira. Os nossos alunos que irão participar dos grupos foram selecionados na semana anterior e já começam nessa semana as suas atividades. Eu vou lhes falar então quais são esses grupos. Nós temos aqui um primeiro grupo que se chama Direito, Religião e Religiosidades, ele é coordenado pela mestre Marina Silveira Lopes. Temos um outro grupo denominado o Direito da Criança e do Adolescente como instrumento de efetivação de políticas públicas, que é coordenado pelo professor mestre Francisco Cabral Leite. Um outro grupo coordenado pelo professor mestre José Natanael Ferreira, que se denomina Direito, Estado e Ideologia, e dois grupos para a área da violência e controle social. Um deles se denomina Tribunal do Júri, Legalidade e Princípios Basilares e é coordenado pelo professor mestre Heraldo Felipe de Faria. O outro grupo se denomina Controle Social e Políticas Criminais Contemporâneas e é coordenado pelo professor mestre Caio Giannini e por mim. É sobre essa temática do controle social que eu venho vos falar. Mas o que é controle social? Ao que nos referimos quando falamos em controle social? O professor de Coimbra, Figueiredo Dias, em conjunto com o professor Costa Andrade, nos ensina que controle social é a atribuição da responsabilização pela conduta socialmente indesejável ao indivíduo, que deve ser privilegiado como destinatário das reações sociais destinadas a maximizar a conformidade, isto é a consonância com as normas sociais estipuladas, é a necessidade de adequação às normas sociais estipuladas. Esse controle pode ser exercido formalmente ou informalmente. O controle informal, ele é exercido através da família, da religião, das escolas, dos meios de comunicação e informação, da literatura, entre outros. Já o controle formal, ele é exercido através de mecanismos institucionalizados do sistema de justiça. Ele é exercido através do Estado. Ele é exercido de que forma? Nós temos duas formas prioritárias e mais severas. O direito penal, que é o controle social mais severo que nós temos numa sociedade, e ainda dentro do sistema de justiça, o controle do ato infracional, que secundariamente também é muito severo. Agora se pergunta qual é a diferença entre o controle social no sistema penal e o controle social no sistema que vai apurar um ato infracional. E aqui é importante nós percebermos que as zonas de convergência entre esses sistemas e de divergências, elas vão variar consoante o paradigma de controle social que se adote, consoante a perspectiva de controle social juvenil que seja adotado. Para poder compreender isso, eu vou apresentar dois paradigmas existentes de controle social juvenil. O primeiro paradigma que eu vou conversar com vocês se chama paradigma da doutrina da situação irregular, também denominado, também chamado de paradigma tutelar. Esse paradigma emerge nos Estados Unidos através do movimento dos reformadores e ele surge no momento como uma forte reação moral às condições carcerárias pelas quais eram submetidas as crianças e adolescentes, porque nós estávamos no momento anterior onde não havia diferenciação de tratamento entre crianças, adolescentes e adultos que cometessem um delito. Portanto, todos eram tratados da mesma forma. Esse paradigma da situação irregular, que hoje é criticado e que hoje não é mais sustentável dentro de um Estado democrático de direito, tem que ser visto também como para o momento no qual ele surgiu como algo inovador. No Brasil, ele foi instituído em 1927, através do Código de Menores, pelo Decreto Federal 17.943. Posteriormente, em 1979, com a edição de um outro Código de Menores, o Código denominado de Código de Menores de 1979, que era a Lei 6.697,
foi ratificado esse paradigma e, consoante Sérgio Salomão Checcaria, ele consolidou uma ultrapassada perspectiva que ignorava as crianças e adolescentes como se eles não fossem sujeitos de direitos, os tratava como objeto. Há uma nítida semelhança entre essas duas legislações, que são emblemáticas da doutrina da situação irregular, porque elas estão fortemente associadas ao paradigma minorista. Não há uma preocupação com o desenvolvimento das necessidades e potencialidades do adolescente. Nesse sentido, o criminólogo crítico Alessandro Barata já destacou que a doutrina da situação irregular, ao preconizar esta nova perspectiva, ela também preconizou a situação de abandono, de não realização de direitos fundamentais da criança e do adolescente, de modo que a transgressão das normas penais implicava em uma confusa situação de proteção-punição, sujeitando-os, em qualquer das hipóteses, a programas de assistência social como o tratamento reeducativo. Portanto, aqueles adolescentes que estivessem em situação de risco, que precisassem ser protegidos pelo Estado, eram tratados de igual forma com aqueles adolescentes que praticavam uma conduta descrita como crime. Nessa perspectiva, aqueles que cometessem os desvios eram internados para tratamento, mas não só. Os pobres e os marginalizados recebiam um idêntico tratamento, levando ao que o sociólogo e jurista argentino Emílio Garcia Mendes definiu como: exorcizavam-se as deficiências das políticas sociais, optando-se por soluções de natureza individual que privilegiavam a institucionalização numa permanente conversão dos nossos problemas sociais em problemas penais e infracionais, conduzindo ao que o sociólogo Locke Vacan já denominou de criminalização da pobreza. Em virtude de todo esse contexto, dessas agruras, emerge um novo paradigma, o paradigma da doutrina da proteção integral. Esse paradigma tinha o intuito de romper com a lógica anterior, de trazer um novo cenário para o tratamento da problemática inerente ao desvio praticado por adolescentes. Esse paradigma foi introduzido no Brasil em 1988 através da nossa Carta Constituinte, estabelecendo no artigo 227 a prioridade absoluta que deve ser dada à criança e ao adolescente, sendo inclusive inovador em relação à própria Convenção das Nações Unidas, que ocorreu em 1989 e adotou paradigma semelhante. Na legislação infraconstitucional, esse paradigma foi incorporado através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que introduziu o conceito agora não mais de menor, mas de adolescente. Portanto, uma criança é todo aquele sujeito que tenha até 12 anos e o adolescente é aquele que tem entre 12 e 18 anos. O Estatuto passou a prever dois tipos de medidas distintas: as medidas protetivas destinadas àqueles cujos direitos eram ameaçados ou violados e as medidas socioeducativas destinadas àqueles que praticavam atos infracionais. Dessa forma, o adolescente infrator recebia um tratamento destinado à sua responsabilização. Esse novo paradigma deve ser considerado, deve ser analisado e ensejar nossas reflexões, motivar nossas reflexões hoje, especialmente no momento onde se passa o debate se devemos ou não reduzir a maioridade penal. Deixo para vocês essas reflexões. Como gostaríamos de tratar os nossos filhos, os nossos adolescentes. Obrigada pela vossa atenção e uma boa tarde.